Quero começar deixando com você um texto da palavra de Deus para o seu coração. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 31 de outubro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Uma pesquisa recente apontou que 70% dos jovens que frequentam a igreja durante o período do ensino médio, esses jovens abandonam a fé em algum momento durante os anos da sua formação superior. Quando a turma vai para a faculdade, nós vamos estar discutindo esse assunto aqui para saber o que está acontecendo, o que acontece, quais são esses fenômenos que provocam esse tipo de transformação na vida do jovem. Inclusive tem alguns dados especiais sobre o que os mantém na igreja pelo menos até os 18 anos, quais são os valores que eles consideram mais importantes. 31 de outubro de 1517, nós estamos celebrando hoje o dia da Reforma Protestante. Estamos a um ano das celebrações dos seus 500 anos. Hoje, no mundo inteiro, é comemorado o aniversário de 499 anos. Daqui a um ano são os 500 anos da Reforma. Quero ouvir a sua opinião. O que você entende sobre esse assunto, hein? Quando alguém fala que a igreja é reformada, o que você pensa? Tá em obra? O que você pensa aí? Eu quero ver sua opinião, hein, ouvinte? Como aplicar a reforma aos nossos dias? Alguns afirmam, diante dos escândalos eclesiásticos, que necessitamos de uma nova e urgente reforma. Quero saber a sua opinião. Vamos tratar aqui sobre as eleições municipais no Grande Rio. Temos muitos novos prefeitos eleitos no dia de ontem e nós vamos estar aqui com o nosso apanhado, os nossos comentários, as observações dos nossos debatedores à mesa aqui no nosso programa de hoje. Conheço uma menina de 12 anos que começou a namorar escondido da mãe. Isso algum tempo depois a mãe dela descobriu, só que nem proibiu nem aceitou, deixando tudo como estava. Não proibiu nem aceitou. A garota continua namorando na rua, e em casa é como se ela não estivesse namorando. O ouvinte está perguntando, isso é certo, gente? Não seria melhor namorar em casa do que ficar pela rua? Existe uma idade certa para começar a namorar? Vou perguntar aqui os nossos queridos debatedores, hein, ouvinte? Quero ouvir também a sua opinião. E se o namoro começar muito cedo, não é melhor que os pais apoiem? O adolescente cristão deve esperar um tempo mais para namorar? Ou ele pode começar a namorar ainda na adolescência? Sua opinião, participação, é o Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. A menina tem 12 anos, tá na hora, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Segundo o meu consentimento, não. O meu entendimento, desculpe, não, o meu consentimento. Quem sou eu para consentir nesse caso alguma coisa? Mas segundo o meu entendimento, não. Algumas coisas completamente equivocadas nesse meio que a gente precisa tratar, mas você me fez uma resposta direta, então também vou ser direto. Segundo o meu entendimento, tá
tudo errado aqui. Pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo, bom dia, pastor, seja bem-vindo. Tá cedo, pastor? 12 anos, as crianças hoje com 12 anos não são mais crianças, são adolescentes, ou não, pastor Gilton? Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui. Eu concordo com o pastor Luciano, ainda é cedo, embora este seja um entendimento que não é da maior parte das pessoas hoje, mas eu considero que é cedo, que é necessário que o adolescente, o pré-adolescente, na verdade, amadureça um pouco mais, e aí depois tem um desdobramento, JR, que é preciso dizer o que é namorar nesse meio aqui. Porque hoje namorar não é mais exatamente o que era namorar, por exemplo, na minha época de garoto. Pastor, isso me deixou numa situação, eu sou curioso, né? Eu sou perguntador, né, pastor? É minha responsabilidade aqui, né? Então, entendeu? O que era namorar na sua época? Eu só vou botar a sua época para não, para não levar em conta outras épocas. E o que seria hoje? Era aquele cortejo, era aquela aproximação, era conhecer a menina, tocar na mão muitas vezes e até depois de algum tempo trocar alguns carinhos. Nada além disso. Mas parece que hoje a maior parte das pessoas usam a palavra namorar com outro significado. Aproximar. É isso que o senhor falou? Aproximar. Cortejar, ficar perto. Exatamente. Conhecer, conversar. Quem sabe. Dar mão. Dar as mãos. Quem sabe ir a um cinema. Ao cinema e ver o filme no cinema. Não, perguntar pro senhor. No cinema. No cinema. É pra assistir o filme. Ver o filme que está passando na tela. Ver filme, ver trailer, ver letreiro. Tudo que está na tela. E só. E um beijo quando o namoro tá. É isso? Era assim, né, JR? Não sei, eu tô perguntando ao senhor. E hoje? Hoje, para muita gente, namorar é só um eufemismo para dizer manter um relacionamento sexual ativo. E é o que acontece com muita frequência nas residências, nas famílias. O irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate no 93, depois desse esclarecimento aqui à mesa, aos nossos ouvintes, o que pensa o senhor, irmão Harold? Está cedo, a mãe tinha que trocar uma ideia, porque a ouvinte fala que a mãe nem disse nem que sim, nem que não. É uma... JR, meus queridos ouvintes, debatedores, primeiro nós temos que entender que o antigamente ou hoje, o que mudou foi o contexto dos apelos, né, da comunicação, da informação. Por quê? O adolescente, ele conclui a sua formação aos 15 anos de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com o estudo de cientistas. O principal dele foi Piaget, na formação para completar o ciclo de desenvolvimento do indivíduo. Aos 15 anos, então, para usar essa marca, aí ele está pronto. Ele está realmente, aí já não vai desenvolver mais a questão mental, as variações, as modificações serão apenas no sentido psicológico, etc. Agora, eu acho que é muito cedo, porque 12 anos, e não são todas as crianças, porque é uma criança, 12 anos, em que os apelos sexuais, né, para eu pegar na finalização da palavra do pastor Gilton, se manifestam. Tem crianças que o apelo sexual vai se manifestar depois de 14, 15 anos, né? E tem outras que começam, inclusive, as meninas a menstruar há 10, 11 anos. Então, todas essas questões estão associadas a esse apelo. E hoje em dia, pelas facilidades, realmente tem esse eufemismo, essa mudança do sentido do termo namorar. Namorar hoje realmente é ter uma situação de ficar, de ter relações íntimas, enfim, essa coisa toda, sem dúvida nenhuma. Nossa menina da mesa de hoje é a querida Edeni, cantora e compositora. Edeni, uma de nossos ouvintes está dizendo aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319,
968038319, que 12 anos ela tem uma filha e 12 anos é uma criança mesmo, é a opinião dela. Se a menina é criança, o menino então, o menino é um bebê, né? E outro ouvinte dizendo, tenho 45 anos e comecei a namorar cedo, JR. Eu posso afirmar que essa atitude influenciou toda a minha vida, atingiu o meu emocional, tirando o foco do que era prioridade com o estudo, por exemplo. Foi um amadurecimento precoce. O que deveria ter adquirido profissionalmente na idade correta, fui conquistar na idade mais madura. E aí, Deni? Bom dia, querido. Bom dia, os meus amigos aqui, queridos debatedores. Hoje com o deputado Harold, é sempre muito bom estar aqui com ele à mesa. E a nossa audiência, que é mais do que qualificada, selo 93 FM. JR, é o seguinte, a Bíblia diz que para tudo tem um tempo. 12 anos é tempo de ter 12 anos só. Já foi citado aqui a questão de namoro, eu iria falar exatamente sobre isso, porque eu ia me ater o que é um namoro, né? Como antigamente, na época do pastor Gilton, era exatamente isso, e ele nem citou a parte de que é o conhecimento para ver se é aquela pessoa mesmo que você pretende selar um compromisso e passar o resto da sua vida. E o deputado também entrou na fala que eu iria dizer, a questão da idade. Eu dei aula para o juvenil e isso não é nem adolescente, 12 anos não é nem adolescente, é pré-adolescente, ele foi citado aqui, é de 8 a 12 anos, é juvenil, não pode nem se considerar. A Organização Mundial de Saúde enxerga o 12 como adolescente. Então tá bom, então a classificação na época que eu dava aula estava errada, então. Aqui o ouvinte dizendo, namorei aos 12, hoje eu sou mãe e tenho 17. Meu Deus. Hoje eu vejo, pastor Márcio, aqui, ó, que tudo foi muito cedo e falo, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu não teria começado a namorar tão cedo, diz aqui uma de nossos ouvintes, pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes. JR, 12 anos para a pessoa começar a pensar, a namorar, seja menina, nós estamos falando de uma menina aqui, mas a gente também não pode esquecer do outro lado do menino. Quando o cara com 12 anos começa a pensar em namorar, eu vejo que ele não tem um objetivo, ele não tem uma prioridade na vida. Ele não está pensando no amanhã, ele não está pensando no motivo pelo qual, né, os seus pais estão investindo nele. Eu entendo e vejo uma coisa tremenda na palavra de Deus, que Jesus com 12 anos estava dentro do templo estudando, estava ensinando, com 12 anos. Porque havia um objetivo traçado por Deus para a vida de Jesus. Mas Jesus era um ser humano comum como nós, né? Eu gosto de pregar com os jovens. Jesus devia ser um cara que jogava bola lá em Jerusalém, soltava pipa, mas ele tinha um objetivo. Então, quando a pessoa que chega com 12 anos, eu quero beijar na boca, eu quero sair, é porque ele não tem um foco, ele não tem, ele ainda não criou assim, meu Deus, eu quando tiver a idade do meu pai, eu não quero estar passando o que meu pai está passando financeiramente, eu não quero passar, eu preciso estudar, eu preciso ter um incentivo. E isso parte também de dentro de casa. Dentro de casa é fundamental para orientar as crianças quando chegam a essa idade, qual o caminho que eles devem andar. A nossa ouvinte, quando diz que os pais, que especialmente a mãe aqui, né, não produziu nenhum tipo de intervenção objetiva, no sentido, olha, tá ok ou não está ok, quer dizer, quando existe esse tipo de lavar as mãos, né, quando a pessoa se abstém de opinar de alguma forma, ela deixa que isso corra solto, numa linguagem comum, quem cala, consente. Eu tenho a impressão que a mãe está dizendo sim, mas não está assumindo a sua responsabilidade de autorizar. Ou seja, se der zebra, ela pode dizer, eu não autorizei. E se der zebra? A questão não é se autorizou, não. E se der zebra? A verdade é que nós temos uma família disfuncional aqui, né, JR? Nós não vemos, por exemplo, a menção à figura do pai dessa menina. A gente pode até supor que essa mãe esteja sozinha nessa luta. E talvez essa mãe tenha outras preocupações, como de repente o sustento dessa família, o sustento dessa casa, e se veja por demais assoberbada. Então nós temos uma situação que não é simples aqui. Agora, por outro lado, nós estamos também num tempo em que os filhos não são ensinados a obedecer, a obediência.
muitos pais não conseguem mais exercer autoridade sobre os filhos, e a busca pela tentativa desse exercício de autoridade muitas vezes gera conflitos tremendos dentro de casa. Então, talvez, por várias situações, essa mãe esteja assim, como que contra a parede, numa situação difícil e até se vendo sem condições de impor a sua autoridade. Eu posso pensar nessa possibilidade. Assim, quando a gente olha para essa casa, JR, entrando aqui, como já foi dito, essa casa está completamente desestabilizada. E como a gente vê isso? Pela atitude como resposta dessa mãe. Na verdade, uma casa estabilizada, sendo ela crente ou não, porque princípios familiares, ainda que eles sejam propagados e bem pregados na igreja, eles são inerentes à família. Então, assim, essa é uma família que está completamente desestabilizada, porque a mãe vê uma filha que ainda não tem visão direito do que é vida, com 12 anos, namorando na rua. Então, se namora na rua, namora escondido, namora com alguém que ela não tem ideia de quem seja, de quais são as ideias, de onde mora, para onde está indo, e ela permite que isso continue acontecendo. Então, na verdade, está tudo errado. Eu não sei se ela é evangélica ou se não, mas o conselho bíblico é completamente diferente. Por exemplo, Provérbios 22:6 diz: instrui a criança no caminho que deve andar. É gastar tempo. A diferença hoje, nos pais de hoje, para os pais de antigamente, é que os pais não querem gastar tempo ensinando. Eles não querem esquentar a cabeça. As pessoas entram no restaurante, está todo mundo com telefone, ninguém conversa mais. Olha aqui, pastor, até um ouvinte nosso aqui dizendo, irmão Aroldo, olha, comecei a namorar com 14 anos e não foi legal. Olhando a minha vida, isso atrapalhou muito. Eu fui mãe aos 15, fui rebelde demais com a minha mãe, e hoje, como eu me arrependo. Tenho 36 anos, tenho uma filha de 19 anos e graças a Deus ela não engravidou, mas ela teve uma vida sexual ativa e não é legal. Eu sou contra as meninas namorarem novinhas, diz aqui a nosso ouvinte. Eu tenho que falar do antigamente, né? Falar do antigamente, e bem antigamente, muito mais antigamente do que o do pastor Gilton. Mas eu conheci a Ivelise, já registrei isso aqui, ela tinha 14 anos. 14 anos, ela era uma menina. O que fez a família dela, né? Eu era cadete, né? Cadete sempre tinha uma má fama, namorador, aquele negócio. Então, o que o pai fez, e a mãe dela, me levaram para dentro da casa deles. Então, eu ia lá visitá-la, aquele namoro muito distante, conhecer, toque na mãozinha dada, um negócio assim diferente. Mas não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, 14 anos, ela ainda estava em plena formação, até na formação física dela, entende? Quando nos casamos, meu sogro teve que dar autorização para ela casar, porque ela era menor. 16 anos ainda era menor, um pouquinho. Aí casamos, mas o que aconteceu? Nunca passou pela nossa cabeça, colocar na nossa cabeça que aquele casamento, aquela situação, aquela relação era provisória, ou era motivada exclusivamente pelo apelo sexual. Não, aquela relação era uma relação para ser permanente. Graças a Deus, e eu dou graças a Deus e agradeço a Deus que nos tem abençoado, nós estamos juntos até hoje, 56 anos, vamos fazer agora, juntos. Um casamento que talvez, pela situação de idade dela, pudesse ter sido problemático. Não foi, deu tudo certo. Mas os conceitos eram diferentes, né, o deputado? Os conceitos eram diferentes. Vovó casou com 14 anos, minhas duas avós, conceito completamente diferente, né? Na época, na sua época, não muito distante, né? Mas não tinha o apelo sexual que você tem hoje, né? Não tinha a maldade que tem na cabeça E outra coisa, o não da sua mãe e do seu pai, o não do seu sogro, da sua sogra, era o não. Hoje, o não de uma mãe não significa nada. O não de hoje é um talvez, daqui a pouco eu penso de novo. E as crianças estão sendo educadas assim. O pai diz não. Não, peraí. Que não é esse? Às vezes o não de um pai, de uma mãe hoje, é um estímulo para a criança fazer. Pô, você não quer que eu faça? Deve ser bom mesmo, eu vou fazer. Porque tem medo, entendeu? Uma série de situações que geraram, né? E pior do que tudo é que estão roubando a autoridade dos pais sobre os filhos. Olha, queridos, aqui a presença dos amigos talvez seja um fator fundamental para que isso venha a acontecer.
Ouvinte dizendo aqui, só para exemplificar, ontem minha filha de 11 anos me perguntou quando vai poder começar a namorar. Aí o ouvinte disse, eu disse para ela que tá cedo para começar a pensar nisso. Ela não gostou, diz que as amigas da idade dela já namoram. Como assim, JR? Isso mesmo, as colegas de sala dela namoram mesmo, com beijo na boca e tudo, diz aqui a nossa ouvinte. Então a pressão do grupo em todas as fases é difícil, mas na adolescência está cada vez mais precoce. Sem dúvida nenhuma, JR, mas aí é que é fundamental a educação dos pais, né? Já foi falado aqui, eu quero reiterar que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar a criança, o adolescente no caminho, mas hoje em dia, lógico, não vou generalizar, não são todos os pais, mas geralmente o pai, a mãe mostra o caminho e fala, vai. É importante ressaltar que adolescente, criança, ele é movido por exemplo. Por exemplo, essa jovem aqui que está em questão o e-mail, ela está olhando para a atitude da mãe que não diz sim, não diz não. E isso para ela já é o que movimenta ela seguir nesse namoro. Porque ela não tem, e muitas vezes eu tenho certeza que ela quer um limite, porque adolescente no fundo gosta de limite, porque quando ele se sente liberado para tudo, ele nem se sente amado. Na maioria das vezes ele nem se sente amado, porque não há um limite. Amor significa pôr limites. Então, infelizmente, hoje nós vemos pais que, além de não darem o exemplo, liberam tudo até para ter esses jovens, essas crianças ou esses adolescentes perto deles. Caminho errado. E a escola, inclusive, hoje é um local onde a criança aprende a se liberar desses problemas através das ideologias de gênero, através de uma orientação sexual totalmente errada, né? Enfim, há uma disfunção escola-família. E eu acho que associado a isso tem também a tendência cada vez mais clara nos dias de hoje do uso das coisas e do uso das pessoas. Então os relacionamentos são de uso. A pessoa é objeto, eu uso para meu interesse. Então eu fico com a pessoa, amanhã não fico mais. Eu uso e descarto. Então muitos relacionamentos, inclusive nessa faixa etária, está dentro desse contexto do usar e descartar. É o contexto da promiscuidade. Para melhor informar os nossos ouvintes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele define a adolescência, o período compreendido entre os 12 e 18 anos. E para piorar, se já estava ruim, tá achando ruim? Para piorar, a Organização Mundial de Saúde, que há algum tempo era 12, passou a ser 10. Então, 10 anos, segundo a OMS, é considerado adolescente, isso, claro, pensando mundialmente. Por outro lado, um ouvinte diz, comecei a namorar com 15 anos. Aos 19, casei. Estamos juntos há 20 anos. Temos uma família linda e nos amamos muito, mas fizemos tudo com o consentimento dos meus pais e do nosso pastor. O que ouvimos aqui é que esta nossa ouvinte é um contraponto a essa história toda para dizer, olha, as coisas podem acontecer numa faixa etária mais precoce, contudo, com a presença dos pais, inclusive com a presença de uma liderança espiritual, que é fundamental. Nós vamos ver agora. No próximo assunto agora, nós vamos ver exatamente o quanto a liderança espiritual é importante. Então, em geral, um adolescente, quando escuta alguém dizer que é muito cedo para ele iniciar, ele tem duas frases. A primeira frase dele é, você começou com quantos anos? E a segunda frase dele, é boa, né? Essa frase é tão boa que eu esqueci a segunda. A primeira frase dele é essa. Me lembrei. A segunda frase dele é o seguinte, mas espera aí. Em geral, quem diz isso é quem tem muito mais idade do que eu. E aí a pessoa diz, você tem muito mais idade do que eu, mas você fez quando você tinha idade. Talvez seja a hora de ouvir quem tenha muito mais idade, porque quem tem muito mais idade pode ter acertado, mas também pode ter errado. Nós devemos, podemos e queremos aprender com a experiência do outro sem precisar sofrer como o outro sofreu, né? Uma pesquisa recente apontou que 70% dos jovens que frequentam a igreja no ensino médio, esses jovens abandonam a fé e em algum momento durante os anos de sua formação no ensino superior. Quando ele entra para o ensino superior,
enfraquece, alguma coisa acontece. O estudo feito pelo Instituto Lifeway Research constatou que posteriormente, já formados e com a vida encaminhada, aproximadamente 2/3 dos que abandonam a fé durante a faculdade acabam se reconciliando. Os pesquisadores constataram ainda que, na maioria dos casos, os jovens não têm intenção de abandonar a igreja. 80% dos que saíram disseram que não tinham esses planos, mas diante do acesso a novas informações, passaram a discordar da educação teológica que receberam e passaram a ver igreja como algo sem importância. Você conhece alguém que deixou a igreja depois que entrou para a faculdade? Na sua opinião, por que isso acontece? O que você acha que deve ser feito? Daqui a pouquinho trago aqui uma informação para os nossos ouvintes sobre 4 fatores que foram apontados pelos entrevistados como determinantes para que eles permanecessem na igreja. Mas daqui a pouquinho eu trago essa informação. Vamos primeiro aqui discutir. Então, assim, essa é uma pesquisa que com toda certeza está apontando uma realidade. A gente costuma dizer ultimamente que a geração Y, que é a chamada geração atual, é a pior geração de todos os tempos, em todos os níveis. Nós temos os piores profissionais em todos os segmentos, nós temos hoje os piores crentes em todos os lados, e aí, independente de ideologia, nós vivemos hoje uma crise generalizada por causa de tudo isso. Mas eu fico ainda com a palavra de Deus, e aí eu chamo a responsabilidade a nós, pastores. A Bíblia diz que quando a gente ensina, que quando a gente inculca, que quando a gente bate na tecla da palavra de Deus na cabeça das pessoas, ainda que elas velhem, ficam, elas vão voltar. E eu acredito piamente que isso é uma verdade espiritual. Porque uma pessoa que conhece a verdade, ela pode até se desviar no momento de êxtase, no momento de perda, de quem ela é de fato, mas a palavra de Deus, no fim, vai falar mais alto. Jesus disse que nenhum dos filhos dele, ele perdeu. Então, eu acredito que quem vem a Cristo, de maneira nenhuma, é lançado fora de fato. Isso não significa que ele não vai dar uma voltinha lá fora, que ele não vai se perder durante um tempo, mas eu acredito que o poder da palavra de Deus vai ser muito mais eficaz do que a influência mundana no final das contas. Pode ser que esse desvio momentâneo, ainda que dure alguns anos na vida de alguns, ensine mais do que o tempo que ele teve dentro da igreja, comparando com a palavra. Uma coisa que acontece também, a gente não pode ignorar, é que durante toda a formação de uma pessoa, ela vai ampliando seus horizontes. Ela vai descobrindo as verdades e os conhecimentos e vai tornando cada vez mais ampla a sua maneira de ver a vida e ver o mundo. Só que quando se chega numa universidade, esse descortinar, esse abrir de horizonte é muito rápido, é muito abrupto e muito amplo. E nem sempre as pessoas podem digerir toda aquela quantidade de informações que passam a receber de uma forma natural. Ela é muita coisa, muito aprendizado. E há um certo deslumbramento com a sapiência, com os doutores que tem no contexto universitário, e as pessoas, diante desse deslumbramento, questionam, por exemplo, as verdades que aprendeu com os pais, que ele tem como pessoas boas, mas com pouca formação. Às vezes o seu próprio pastor é uma pessoa crente, convicta, é uma pessoa de Deus, mas não tem uma formação tão ampla, então ele compara, é o doutor que teve na Europa, é o doutor que fala 10, não sei quantas línguas, e ele começa a colocar em xeque tudo aquilo que ele aprendeu. E pensando que está descobrindo a pólvora, então muitas vezes começa a deixar de lado a sua vivência cristã, sua vivência religiosa, até que mais tarde, com o desdobrar da vida, ele percebe que o que ele aprendeu realmente é o que tinha sido valioso, que aprendeu na infância, aprendeu nos seus primeiros anos. Ao estacionar o carro ali no estacionamento, eu... Não foi redundante, porque nem sempre a gente estaciona um carro no estacionamento. Não, tá preocupado em você estacionando. Eu sei. Ele não tá preocupado com a redundância. Não, eu sou tão simples. Nem pensei nela. A Bíblia fala que o simples passa e sofre a pena. Dá uma olhada lá no resto pessoal lá. Liga lá pro estacionamento, Marcela. Vê se eu nem poderia dar essa brecha, mas dei. Fazer o quê? Simplicidade. Então, eu comentei com um funcionário exatamente sobre isso, que é estar firme na rocha. Hoje nós vivemos numa geração onde muitas pessoas têm a sua fé firmada na areia.
qualquer vento, qualquer ideologia, qualquer filosofia vem e balança. Então é importante ressaltar que aonde está firmada a sua fé, os seus princípios, os seus ensinamentos, por mais que o pastor não tenha tanto estudo, por mais que ele não tenha os horizontes tão ampliados, aonde está a sua fé? Porque a universidade, ela pode ser apenas uma das provas, uma das situações que pode surgir na sua vida para provar quem é você, né? Porque aqui a questão é a universidade, mas muitas vezes é a empresa, é o teu vizinho, é uma situação que você vive, que hoje está todo mundo com câmera, com celular ligado, todo mundo te filmando, e você tem que estar ali de prontidão para fazer a diferença, e o mundo vê a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Então, Deni, eu gosto muito de fazer uma análise referente a essas coisas, porque tudo depende daquilo que você está ensinando às pessoas, né? Tudo depende. Eu concordo com o que o pastor Luciano falou sobre a geração que hoje é muito fraca, né, espiritualmente. A gente tem uma geração muito complicada. Uma geração que não ora mais, uma geração que não jejua mais, uma geração que não vai mais à vigília, uma geração que... Entendeu? Mas tudo isso depende daquilo que você ensina. Existe uma parábola que Jesus fala sobre a 100ª ovelha, que a gente vê que Jesus pega 99 ovelhas e deixa no aprisco. Deixa lá sozinha no aprisco e vai atrás da 100ª ovelha. Então, assim, eu fico pensando se nós hoje estamos ensinando as nossas ovelhas a ficarem sozinhas, enquanto eu vou buscar que se perdeu. Eu fico preocupado com aquilo que se fala do altar, da base que se dá para as pessoas, que tipo de alimento nós estamos dando para as pessoas, porque a hora da pressão vai chegar. E aí, como eu me comporto? Se eu não fui ensinado, e a palavra de Deus diz que a verdade me liberta. Asaf, no Salmo 73, tem um devaneio desse. Ele diz assim: puxa vida, os ímpios prosperam, os ímpios não se preocupam com nada. Meu Deus, os ímpios estão felizes, e eu? Só que ele diz assim: até que eu voltei e vi qual era o fim deles. Então, assim, tudo depende daquilo que eu estou ensinando, tudo depende daquilo que eu estou ministrando. Sem dúvida. Porque quando eles estiverem na pressão, eles vão saber assim, não, o meu Deus e o que eu ensinei é muito maior do que tudo isso. Uma ponderação e uma pergunta. Ponderação: se as ovelhas estão magras, é porque o alimento está fraco. É essa a conclusão que eu faço do que eu ouvi. Não basta dizer que nós vemos uma geração de ovelhas fracas, porque se quem está alimentando também é fraco, é o que vai ser desenvolvido. Então, se fala para a ovelha, tem que falar também para o líder. A pergunta é a seguinte: onde é que entra a questão racional? E aí o engenheiro pode ajudar bem mais os pastores do que a maioria, porque o engenheiro em geral é muito racional. Quando você desenvolve o raciocínio e você conclui, você fechou um ciclo que era desenvolvido lá atrás, que tem emoção e tem tudo, mas depois que você fecha isso, se torna uma coisa tão sólida na sua mente, você diz assim: ok, entendi, tô pronto, preparado. Se o que embala o indivíduo é a emoção, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra. Mas se o que embala o indivíduo é a razão, e aí não é só razão, né? Razão também é emoção, mas se não houver razão nisso aí, como é que a gente lida com isso? Eu vejo o seguinte: eu vejo que ainda no processo de desenvolvimento do ser humano, desde criança, a criança é vazia, porque ela não tem história, ela não tem conhecimento. Na medida em que ela vai crescendo e dizendo assim, e a criança, inclusive, ela é basicamente influenciada pela família. A família é a referência, quer dizer, as suas deficiências de entendimento ela vai suprir no exemplo do pai, no exemplo da mãe, no exemplo do irmão. Ela está dentro da família vamos colocar ainda mais um termo, em amor. Quer dizer, absoluta confiança. Vai desenvolvendo, e esse desenvolvimento, para a gente usar uma palavra mais moderna, o que é? É uma busca de identidade. A criança, ela não tem identidade, ela vai buscando. Enquanto ela é adolescente, ela está, como eu disse, apta a receber essas informações. No caso da pesquisa, que é uma pesquisa dentro do mundo evangélico, ou que eu posso perceber, né, pela pesquisa, e acho que foi feita nos Estados Unidos, é claro que tem outras razões. Mas essas famílias são mais bem constituídas pela palavra e tudo. Embora, às vezes, o alimento seja fraco,
sempre são família. Então, no momento em que ela se desgarra e vai para a universidade, vai adquirir outros conhecimentos, busca de alguma forma completar a sua própria identidade. E faz isso buscando. Vai por aqui, vai por ali, erra, até se afasta das suas... até que chega o momento realmente da razão. O momento da razão é o momento em que ela experimentou tudo isso. E o que vai prevalecer? Vai ser justamente o ensinamento que ficou colocado lá na sua primeira etapa de busca de identidade. E aí, então, ela vai encontrar ali o fundamento, por isso que está na palavra, ensina, e ele não vai se desviar, mas é a verdade plena que você sente. Eu não sou um sociólogo, não sou psicólogo, mas eu percebo perfeitamente assim. Então, aí quando vem a idade da razão, que a gente chama, sim, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão, se eu fizesse o que meu pai mandou, por que eu desobedeci? Aí volta porque aí completou, esse ser humano está completo, ele encontrou a sua identidade. O outro lado dessa história, aí nós entramos nessas informações extras aí que vocês têm em mãos, 4 fatores foram apontados pelos entrevistados como determinantes para que permanecessem na igreja. A igreja me ajuda a tomar algumas decisões no dia a dia. Esse é o resultado para todos eles aqui até os 18 anos, né? Segundo, meus pais são casados e frequentam a igreja. Terceiro, as pregações do pastor são relevantes para a minha vida. Quarto, um adulto da igreja investe em mim pessoalmente e espiritualmente. Isso entre os 15 e 18 anos. Então vejam, são 4 fatores que eles apontam como fundamentais para a permanência deles. Primeiro, a igreja me ajuda a tomar algumas decisões no dia a dia. Segundo, meus pais são casados e frequentam a igreja. Terceiro, as pregações do pastor são relevantes para a minha vida. Minha vida é quem tem 18, até 18. Não é para a minha vida quem tem acima de 18. E um adulto da igreja investe pessoalmente e espiritualmente em mim. Diante de vocês aí. É a questão da solidariedade e do companheirismo entre pessoas da família e entre membros da igreja. Quando a pessoa está num grupo social que tem a capacidade de envolver, de orientar, de ajudar, essas marcas ficam para sempre. Então, é o contexto em que a pessoa está inserida. Se esse contexto é amigável, é acolhedor, se esse contexto abraça a pessoa, ela permanece ali. É o que eu diria, a marca do relacionamento. É importante, quem quiser achar errado o que eu vou falar ou muito forte, mas é a minha opinião. A maioria das igrejas, hoje principalmente igrejas grandes, as pessoas não se relacionam. Eu vejo líderes que não têm prazer em se relacionar com os seus membros, não sabem, entendeu? Eu estou falando de pessoas que já chegaram até a mim e se sentiram mesmo. Tá certo que tem gente que chega e diz e exagera, mas a gente sabe que hoje com o crescimento e entra aquela questão também da hierarquia, então é importante frisar que vivemos, né, também na geração dos líderes que não se relacionam com seus membros. Tem 4 pontos aqui. Que não são líderes. Que não são líderes. Né? 4 pontos aqui. Mas que, mas que, infelizmente. Um deles é o seguinte: tem alguém interessado na minha vida e me ajuda a tomar decisão. O segundo, que é o último aí, tem alguém interessado na minha vida e investindo tempo em mim, pessoalmente e espiritualmente. Então, olha, tem igreja que tem isso, que é um negócio muito simples. Tem igreja que tem isso, várias igrejas têm isso. Existe um adulto que intercede pela vida de um jovem. E o adulto sabe. Adoro. Minha mãe de oração, meu pai de oração, uma coisa desse nível, né? E que isso se multiplica e de repente o menino sabe, a garota sabe, tem alguém orando pela minha vida. Aqui, os meus pais são casados e frequentam a igreja. Os 2 pontos aqui. E as pregações. Que, caminhando aqui, queridos pastores à mesa aqui, boa parte das vezes a aplicação dos textos ele é tão genérico que muitas vezes é tão centrado ali no cara que tem mais de 35 anos e às vezes um pouco mais, que se esquece que na igreja tem uns outros grupos e dá a impressão, não, para os outros grupos eles aprendem lá com o grupo deles, na reunião deles lá, e parece que o sermão de domingo é menos importante para atingir esse grupo. Veja que é a pesquisa que nos ensina.
estamos aprendendo aqui juntos. São 11h41 na 93 FM. Conquistou meu coração. 93 FM. 31 de outubro de 1517, dia da Reforma Protestante. É um ano das celebrações dos 500 anos. Estudar a Reforma faz parte dos currículos escolares, mas é possível que poucos reconheçam seus principais valores, e alguns deles estão aqui: só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a Deus glória. Como aplicar a Reforma aos nossos dias, hein? Alguns afirmam, diante dos escândalos eclesiásticos, que necessitamos de uma nova e urgente reforma. Neste 31 de outubro, temos algo a comemorar? Qual o impacto da reforma hoje? Eu começo ouvindo o pastor Gilton de Medeiros. JR, o momento que nós vivemos é um momento em que a igreja cristã precisa se posicionar em relação a muitos temas. Só que hoje a igreja cristã, ela não tem mais aquela uniformidade institucional que tinha no período da Reforma Protestante. Naquele momento nós tínhamos uma igreja que era praticamente a única instituição em toda a Europa. E a Reforma era uma tentativa de fazer com que essa instituição tivesse uma nova maneira de agir, de ser, de se ver, etc. Então hoje, com a fragmentação, nós não podemos falar numa reforma institucional. Nós temos que apelar para uma mudança no comportamento das pessoas, no modo de ser, no modo de agir de pastores, de líderes, mas focados não mais numa igreja como naquela época, mas nas pessoas que estão na igreja. Eu acho que a reforma hoje é um movimento de avivamento que precisa acontecer na vida e no coração das pessoas. Nesse ponto, concordando com o pastor Gilton, por que aconteceu a reforma? A reforma aconteceu porque a igreja, ela havia se perdido. A igreja católica, que era a única, ela havia se corrompido. E os líderes, em geral, eles tinham perdido todos os preceitos e valores, até que Martim Lutero, no século XVI, ele decide mudar tudo isso, plantando as 95 teses, aquilo que a gente já conhece. Mas o que a gente quer bater na reforma, como o pastor Gilton bem falou aqui, trouxe a nós, a reforma aconteceu pela decadência espiritual e moral que aconteceu na igreja, pelas vendas de indulgência, uma série de coisas que foram acrescentando, inclusive vendendo a igreja para a classe mais abastada, e aí foi necessária a reforma. Hoje, por que é impossível acontecer uma reforma protestante novamente? Exatamente por isso, pela segmentação evangélica, pelas formas de igrejas. O que a gente precisa hoje, exatamente batendo na tecla também, é levantar um clamor único para que Deus traga um avivamento de responsabilidade à liderança, para que Deus traga um avivamento de transformação de mentes, porque é necessário isso. E eu quero juntar isso aqui para fechar minha palavra com uma coisa que a Ideni falou. Alguns líderes não estão se relacionando com algumas pessoas de igrejas grandes. Eu nem coloco esses líderes que eles estão mal, mas os líderes, na verdade, eles tomaram tanta pancada, foram tão traídos, abriram suas vidas e foram tão devassados, eu só juntei aqui, que eles estão às vezes doentes e não tem quem se tratar, então eles se fecham. Errado mas eu só fazer essa partezinha para não deixar passar isso. JR, concordo com o que o pastor Gilton falou, concordo com o que o pastor Luciano também disse, já de antemão já concordo com o que o deputado Harold vai falar e com a Ideni também, mas o que eu creio de verdade, eu não creio que nós estejamos precisando de uma reforma. O que eu creio é que os líderes deveriam devolver a igreja ao Senhor. Porque a igreja não é mais do Senhor. A igreja são dos pastores, a igreja são dos líderes. Se nós queremos que a reforma que aconteça, que haja um avivamento, os líderes devem devolver a igreja ao seu verdadeiro dono. Porque é o que não acontece hoje. A minha igreja, o meu patrimônio, aquilo que eu conquistei, e a igreja não é nossa. A igreja pertence ao Senhor. E quando nós líderes tivermos esse entendimento, aí, meu irmão, a glória vem, a presença vem, porque o dono está indo para aquilo que é seu. Então nós precisamos ter esse entendimento, que devolvamos
a igreja ao seu verdadeiro dono. E parece tão simplista isso, né? Parece assim uma resposta simplista. Mas Deus é simples. Quando você devolve a Deus o que pertence a Ele, porque pertence a Ele, a reforma em si acontece. Porque, no final das contas, o que importa para Deus? Importa a alma que se salva, importa o pecador que entra na igreja e se arrepende, encontra relacionamento, né? O pastor Luciano Regis fez questão de citar, a questão eu entendo, concordo, mas líder é líder, a palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado, isso é a palavra de Deus, não tem como fugir dela, entendeu? Então, assim, tudo é muito simples e o homem fica com as suas invenções e com as suas vãs filosofias, mas só concordando para finalizar aqui, totalmente com o pastor Márcio, devolvamos ao Senhor a igreja do Senhor. Eu acho que o pastor Márcio, ele sintetizou o sentido do que a gente ouve ou fala de uma reforma nos dias de hoje. Quer dizer, o desvio de propósitos, dos fundamentos do cristianismo, às vezes é tão visível que a gente fala e ouve, poxa, é preciso que haja uma nova reforma, porque a reforma o que foi? Foi justamente o trazer da igreja de Cristo para os fundamentos que Cristo pregou. Nada mais do que isso. Então, eu acho que o sentido, claro que não caberia hoje uma reforma, já foi falado aqui, a questão institucional, etc., mas quando se fala em reforma, tem no meu entendimento esse sentido, de recolocar os fundamentos do cristianismo na igreja. Olha, algumas questões parecem relevantes, né, para nossa reflexão. Uma delas é a graça. A graça, nós somos salvos pela graça. Não há mérito humano, não há obra humana que poderia conquistar alguma coisa, especialmente quando se fala sobre salvação, né? Não pode ser pela obra, não é pela obra. A Bíblia diz claramente que é pela graça de Deus, ou seja, Deus me agraciou com um presente tão extraordinário que eu sou grato a Ele. E agora eu vivo para Ele agradecido, e as boas obras, elas seguem aqueles que são alcançados pela graça de Deus. Não é a boa obra que me leva a Deus, mas é resultado desta ação de Deus na minha vida. A fé, a fé, ela é um firme fundamento, né? O justo viverá pela fé. E fé é confiança em Deus, não é confiança em si, é confiança em Deus, é acreditar, é colocar a sua vida aos pés do Senhor e trabalhar essa linha. A gente fala sobre a Escritura, e a gente fala aqui sobre estudar as Escrituras. Jesus disse que a gente deve examinar as Escrituras, não é nem para ler só, não é nem para ler só, deu uma lida hoje, para examinar, é alguma coisa muito mais cuidadosa, detalhada e profunda. Só Cristo, porque não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Eu posso ter pessoas maravilhosas que viveram antes de mim, próximas ou distantes, pessoas que eu considero, pessoas que eu posso ter um carinho grande, mas elas não vão mediar o meu papo, o papo entre eu e Deus. Não é possível. O único que faz isso é Jesus Cristo. Ele venceu uma batalha que eu não poderia vencer. Só a Deus glória, e aí entra a glória humana. Por que o homem quer a glória? Porque faz parte da sua natureza caída, pecaminosa, e quando a gente dá a Deus a glória é porque a igreja é dele, a igreja não é nossa. Uma mensagem, um culto, um cântico, um instante especial na nossa história, nós nos voltamos para Deus e vamos reafirmar dizendo: só a Deus, somente a Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. São 11h50, essa é a 93 FM. Acolhemos aqui no debate de hoje o irmão Harold de Oliveira, o pastor Luciano Regis, a cantora e compositora Edeni, o pastor Gilton de Medeiros e o pastor Márcio Rocha, também aqui no estúdio com a gente, a nossa repórter especial, Elisângela Salaroli, com um resumo dessas eleições aqui na cidade. J.R. Vargas, um fato que chamou a atenção neste segundo turno das eleições aqui no Rio de Janeiro foi o total de abstenções, que ficou em segundo lugar. Foi o maior
que os votos recebidos pelo Marcelo Freixo, enquanto o candidato do PSOL, que teve 1.163.672 votos, o que equivale 40,64% por votos válidos, o número de cariocas que não foram às urnas chegou a 1.314.950 pessoas, o que equivale aí a 26,85% do eleitorado. Os votos em branco somaram 149.866 votos, significando aí 4,18%, e nulos 569 mil pessoas não anularam, isso representando 15,9%. Entre abstenções, votos nulos e brancos, foi quase 45% aí dos votos dos eleitores. Marcelo Crivella foi eleito neste domingo prefeito do Rio para os próximos 4 anos. O candidato teve 1.700.030 votos, o que corresponde a 59,36% dos votos. Só para ter uma ideia, foram 2 milhões de pessoas entre abstenções, votos nulos e branco. J.R. Vargas. Elisângela, muito obrigado pelas informações. A palavra está aberta aqui para nossa mesa, os comentários dos nossos debatedores. Eu gostaria de fazer um comentário e, de certo modo, manifestando uma tristeza em relação a esses números que foram colocados aqui. Vejam, somados aí, abstenção, mais branco e nulo, chega a mais de 1/3, chega a 1/3 praticamente do número de eleitores que não compareceram para votar. Qual é a consequência imediata disso? É a questão da representação. Quer dizer, o prefeito eleito com 1.700.000 votos, ele tem pouco mais de 1/3 das pessoas a seu favor, que votaram nele na realidade, né? Então aí cerca de 4.500.000, pouco mais, 500.000 eleitores, 1.700.000 representa o quê? 30 e poucos %. Saiu. Menos de 1/3. Então significa que o governante, melhor, que o carioca, de um modo geral, não está representado. Não está representado no governo. Para ele se tornar representado, o governo vai ter que conquistar esses 65% da população que não votou no vencedor. Então isso é muito triste. Agora, por outro lado, tem uma coisa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Nós nos livramos, foi um livramento a vitória do senador Crivella, porque a alternativa realmente seria uma tragédia para o nosso município. Tragédia pelo que pensa, pelo que faz e pelo que desconstrói e desestrutura aos nossos valores éticos, nossos valores morais, a família, a vida, etc. Então, nós temos que dar todo o apoio, e os evangélicos, 88% dos evangélicos realmente votaram no prefeito eleito. Por conseguinte, nós temos uma grande esperança de haver uma grande sintonia e nós estamos não apenas orando, mas fazendo força para que ele corresponda porque vai ser bom para todos nós ele corresponder à expectativa, mesmo daquele e principalmente daqueles 65% que não votaram nele. Concordando em gênero, número e grau com o deputado, até que uma visão bem técnica, que é a parte dele, né, que ele milita todos os dias, eu queria colocar 2 pontos fundamentais na minha linguagem leiga aqui, como apenas um eleitor que sou. Primeiro, eu acho que tudo que está acontecendo não apenas no Rio, mas em toda a nação, representa a insatisfação clara de toda a população em relação ao que estão vendo. Ou seja, estão mandando um recado direto para a política brasileira, para a política nacional, de que eles não confiam mais, de que não há mais nenhum nível de confiança nos políticos que estão aí. E em segundo lugar, eu acho que o Marcelo Crivella, nosso prefeito hoje, ele tem a faca e o queijo na mão de mudar um quadro que está caótico e doentio. Ele pode fazer uma gestão poderosa, como foi a declaração dele ontem. A gente espera que de fato ela funcione, que ele governe para todos, porque assim deve ser, e que ele faça de verdade o que não está sendo feito há muito tempo, porque isso pode mudar
e muito o quadro eleitoreiro para as próximas eleições, naqueles que de fato querem trabalhar para o povo. Eu queria só destacar essas duas coisinhas aqui. É importante também ressaltar que nós estamos vivendo um tempo em que a obrigação de votar, ela tem a força legal, mas não tem a força prática. Então, o que está acontecendo é que muitas vezes o eleitor não se sente compelido a ir até a urna, porque parece que o modelo de representação não está correspondendo à forma que as pessoas gostariam. E uma forma de dizer que não estão satisfeitas é não indo votar. Não indo votar, exatamente. Era só Muitas isso que eu ia falar. pessoas se manifestaram e o prefeito, especialmente prefeito eleito, trouxe hoje, através das suas várias entrevistas, as 3 áreas mais fortes em que ele pretende investir: saúde, educação, segurança. Qualquer prefeito, qualquer município vai dizer a mesma coisa. Mas vamos dizer para ele agora o seguinte: se ele cuidar da saúde, cuidar das pessoas, como ele anunciou o tempo inteiro, cuidar da saúde, se a vida da nossa população que vai a um hospital melhorar, que ela vai a um pronto atendimento, que ela tem uma clínica que vai funcionar, e vai ter o médico, e vai ter isso, vai ter aquilo, é o mínimo que tem que se esperar, não está fazendo mais do que é obrigação, não resta dúvida, mas é um avanço num país como o nosso, que é uma coisa impressionante. Então, a promessa foi feita e nós vamos acompanhar esse desenvolvimento, porque o olhar aqui está o seguinte: está em qualquer pessoa que faça visita hospitalar, que acompanhe alguém e veja qual é o estado que as pessoas ficam na expectativa de um atendimento. Essa história nebulosa tem que acabar. Eu queria fazer uma observação interessante. É que uma revista inglesa, Financial Times, é uma revista famosa e muito lida no mundo todo, colocou uma manchete, uma matéria muito bem feita, dizendo que os evangélicos estão empurrando a política no Brasil para a direita. Eu só queria dizer que é um foco, mas na realidade o que empurrou o Brasil para o conservadorismo liberal, ou está empurrando para a direita, como diz a revista, foi, na realidade, a própria esquerda. Foi o estado de corrupção que a esquerda, que governava o Brasil e governou por mais de 13 anos, levou. Então, a população, e demonstrou agora pelos níveis de abstenção, ficou absolutamente distante desse processo e não quer saber de política. Então, foi isso que aconteceu. Não foram os evangélicos. Os evangélicos têm propostas, todas elas propostas de resgate dos nossos valores éticos, dos nossos valores morais. Nós somos contra, visceralmente, a corrupção. A corrupção é uma coisa hedionda. Agora, essa esquerda fez isso e empurrou, sim, o Brasil para a direita. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores. As opiniões tão importantes sobre esses e outros assuntos que nós discutimos hoje aqui no nosso debate 93. São 11h59 na 93 FM. Todos os dias são importantes para nós na rádio. Nós lidamos com um público e para nós isso é maravilhoso. Como é bom chegar, conversar, ouvir o nosso ouvinte, dialogar com ele e permitir que Deus faça a sua obra de maneira tão extraordinária através do rádio, que é um meio maravilhoso de comunicação e que nós experimentamos isso aqui há muitos anos e ao longo de todos os dias. E para nós todos os dias são realmente muito importantes, mas hoje ele ganha um tom muito especial de gratidão a Deus pela vida preciosa de uma querida companheira de trabalho que nos deixa hoje aqui do convívio diário para curtir a sua merecida aposentadoria e descansar, quem sabe, dessas correrias todas, desses deslocamentos todos, mas que para nós fará muita falta. Ela veio como uma herança muito especial quando essa emissora foi adquirida e quando ela foi transformada numa programação cristã. Ela veio como herança
E naturalmente, com os olhos daquele tempo, não se imaginaria que ela poderia ser tão importante quanto ela foi, quanto ela é e sempre será para a história dessa emissora. No dia 25 de maio de 92, quando a 93 FM entrou no ar, ainda como Rádio El Shaddai, durante muitos anos assim foi, a Nil já estava aqui entre nós. E ela acolheu a todos nós chegamos depois dela. Ela foi pioneira, ela foi primeira, ela lidou com todo mundo, ela aprendeu, ela se relacionou, ela ouviu, ela contagiou, ela nos fez rir muitas vezes. Mas ela é brava também. Mas o seu tom, ainda que brava, é tão doce que ao longo desses últimos meses em que ela de alguma forma se preparava para esse instante, nós também nos preparávamos para esse instante, pensando, e naquele cantinho ali, onde ela vem sentando nesses últimos tempos, como é que ficará? Teremos ali uma outra pessoa já treinada por ela e firmemente treinada por ela para desenvolver a sua função de roteirista, mas nós sentiremos falta da pessoa. E ninguém melhor que o irmão Harold, que trouxe e que manteve essa preciosidade que é a Nil em nosso meio, para de uma forma especial trazer aqui uma síntese do valor e importância dessa doce menina, a nossa querida Nil, na história da 93 FM. Pois é, quando você já citou, né, que em 92, em maio, quando nós mudamos a programação da Rádio Nacional para uma programação fundamentada nos valores evangélicos, haviam pessoas que trabalhavam na rádio. Tivemos um embate muito grande, fomos muito contestados por parte de sindicatos, de radialistas, etc., como se os evangélicos não fossem seres humanos capazes de trabalhar e que precisam trabalhar também. Mas vencida essa etapa, a Nila era roteirista dessa rádio. E ela é extremamente profissional. Quando fizemos as avaliações, ela sempre muito solícita e principalmente profissional. Então ela não ficou na rádio por concessão. Ela ficou porque era o espaço profissional que ela ocupava com excelência e continuou ocupando nesses 24 anos, vamos fazer 25 agora no ano que vem, em que nós estamos juntos aqui. Esses dias eu chego lá aqui na rádio, e aí alguém fala assim, não, a Nil vai embora. Eu digo, a Nil vai embora? Não é possível. A Nil, ela já está há muito tempo, quando falam isso, não vai não, nós vamos dar um jeito, ela tem que ficar aqui. Porque a Nil faz parte dessa história, está aqui. E ainda está nova ali, ó, que se aposentou, me imagina. Se aposentou. Então, eu queria dizer, Nil, que você é um modelo, é um exemplo. E a rádio, na sua história, vai deixar registrado isso. Tá? Esta homenagem que estamos fazendo a você, eu fiz questão de conversar com o André. Como é que a Nil vai embora? Não vamos fazer nem um bolinho. Tá? Agora, então, nós estamos conversando aqui com os nossos ouvintes. Tudo que aparece na grade da rádio, nas horas, etc., quem faz esse roteiro é a Nil. Ela que faz. Às vezes eu passo por ela, porque isso não é mole, principalmente em época de política, que entra informação de tudo que é lá, o desvio, a gente leva, e ela leva assim, cascudo, né? Porque tem que fazer assim, assim. Eu pergunto, Nil, e aí, como é que estão as coisas? Aí ela responde para mim, não vou poder dizer aqui. Tá uma porcaria, deputado. Tá uma porcaria. Não é exatamente isso, mas é isso mesmo. Então, a gente sente, mas é uma dedicação e é esse modelo de profissional que nós temos aqui. E eu digo, não é à toa que a rádio não tem rodízio, não tem rodízio de funcionários. É difícil arrumar uma vaguinha aqui na 93 FM. Por quê? Porque o pessoal é extremamente profissional, é muito bem treinado e é bem dirigido pela Andréia Maia. Então, e nós temos, então, essa aqui é uma família. Aliás, como todas as nossas empresas são família. E nós temos esse compromisso maior com o reino de Deus, que no fim de contas, que está no controle e nos ampara a todos. Obrigado, Nil, pela tua vida. Você sabe que se você vai embora, você vai descansar,
vai descansar, não. Vai descansar, mas o teu espaço está aqui à tua disposição sempre, tá? Deus abençoe você, que você possa ser muito feliz. Mas eu ainda tenho esperança que vai ser feliz aqui na rádio, tá? Nós estamos aqui no nosso estúdio acolhendo o Grupo MK de comunicação. E isso é uma referência, Nil. Uma referência e uma reverência a você. Não são muitos os instantes em que nós temos esse quadro aqui que você está vendo, que o nosso ouvinte está acompanhando pela câmera, com a presença dos profissionais que estão envolvidos no grupo inteiro, nas diversas áreas de atuação do Grupo MK, na qual a rádio se inclui, né? No qual a rádio se inclui. E você torna-se para todos nós uma referência, e a você a nossa reverência. Muito obrigado a vocês todos. Ficaram comigo o tempo todo. Eu só posso agradecer a todo mundo. Muito obrigado, gente. Nós vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus por tudo. Vamos orar pela Nil, pedindo que Deus a abençoe e guarde nesse processo inteiro. Vai fazer muita falta. Vivemos todos aqui momentos bem alegres e também momentos difíceis, né? E pela graça de Deus, o Senhor esteve ao nosso lado, e a promessa de Deus é simples, Nil. O Senhor que esteve conosco até agora estará conosco para sempre. Amém. Que Deus renove o seu coração e abençoe a sua vida. Eu pedi o pastor Gilton para orar, e na sequência nós vamos rodar a primeira música que rodou na grade da rádio lá em 92, e essa também é mais uma homenagem a você, Nil. É um reconhecimento de que nós, infelizmente, não estávamos aqui nessa época, mas se a rádio chegou até aqui, tem muito de você nessa história. Vamos orar juntos, povo de Deus aqui orando, povo de casa também, agradecendo a Deus especialmente pela vida da querida Nil. Temos neste momento o coração tomado de emoção, de alegria, por esse testemunho que acabamos de ouvir e presenciar. Ó Deus, nós queremos dizer que a toda glória seja dada a Ti, e que o Senhor continue operando entre nós com misericórdia, com graça e com amor. Nós pedimos a Deus pela vida desta funcionária que é tão querida, a Nil. Ó Deus, conserve a ela na Tua graça. Abençoe a sua vida, seus planos, seus sonhos. Assim como também, ó Deus, pedimos a Tua bênção para com todos os ouvintes da 93. Aqueles que estão neste momento, ó Deus, acompanhando este programa. Que a Tua graça seja sobre eles e que o Senhor a todos abençoe. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amor em qualquer língua.